Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia e pesquiso em fontes fidedignas para que nossos amigos presidentes de celebrações tenham essa informação confiável. Então, se você é presidente de celebração da palavra, celebração eucarística, pode confiar, porque eu pesquisei em fontes fidedignas. O que eu faço aqui é um trabalho que Jesus mandou que cada um de nós fizéssemos. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste dia, eu quero dizer para vocês que eu tenho a liturgia de 16 de maio de 2024. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com esse lenço. No rito temos a missa própria com o prefácio da Ascensão. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30 e capítulo 23, versículos do 6 ao 11. O Salmo é o 14 ou 15, vai depender da Bíblia. Aliás, 15 ou 16. Vai depender se a Bíblia é latina, a Vulgata. Aí o Salmo é o 15. Se for da Bíblia hebraica, Salmo 16. Tem sempre essa diferença de número que às vezes complica para o católico. Você abre uma publicação e não está dizendo se é da Bíblia hebraica ou da latina, da Vulgata, você não sabe aonde você vai procurar, onde você vai pesquisar. O erro é esse de muitas publicações. Então, estou explicando aqui, é o 15, se for da Vulgata, é a tradução da Septuaginta, do grego para o latim, ou se for da Bíblia traduzida do hebraico, é o Salmo 16. O Evangelho é o de João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Alguns santos de comemoração neste dia são São João Nepomuceno, Santo Honorato, São Simão Stock, São Luís Orione. Vamos então à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30. Capítulo 23, versículos do 6 ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou
que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 15, na Bíblia Latina, 16 na Hebraica. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer corrupção, nem vosso amigo conhecer corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu, rezou e disse: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim.
Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, Jesus reza pela unidade de todos os que, movidos pelas palavras de seus discípulos, haveriam de crer nele, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Já nos Atos dos Apóstolos, ao missionário São Paulo, preso e quase despedaçado pela Assembleia Furiosa, o Senhor Jesus lhe aparece para confortá-lo e incumbi-lo de uma nova missão. Tem confiança, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma, que na época era a capital do mundo. Rezemos para que os cristãos perseguidos não esmoreçam diante dos obstáculos. Temos que pregar a palavra de Jesus para todos os que estão numa vida ateia, numa vida secular, para que eles creiam, saibam que existe a salvação proposta por Deus, salvação eterna, uma vida após essa passagem transitória pela terra. No livro Dia a Dia com o Evangelho, a reflexão é esta: a oração de Jesus ao Pai amplia o horizonte dos destinatários. Essa oração, essa mensagem do Evangelho é a oração chamada de oração sacerdotal. A oração de Jesus ao Pai amplia o horizonte dos destinatários. Já não abrange apenas os seus apóstolos, mas inclui todos os que no futuro irão crer em Jesus pelas palavras e testemunho dos apóstolos. À medida que vão conhecendo o Pai, ficarão cientes do amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai. Jesus deseja que todos os discípulos estejam com ele onde ele estiver e participem da sua glória e da glória do Pai. Se há uma insistência de Jesus nesta oração, é que todos formem a unidade com ele e com o Pai. Unidade supõe a prática do amor. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Está escrito em João 13, versículo 35. O testemunho dessa comunhão entre nós e com Deus é que vai atrair novos seguidores para a comunidade de Cristo. Bem, vamos a outra reflexão agora do livro Palavra e Vida 2013. Vejamos o que diz aqui sobre esse texto de João 17, versículos do 20 ao 26. Nosso mundo está cheio de fronteiras, culturas, línguas, religiões, níveis de riqueza. Também o cristianismo está atravessado pelas divisões. E hoje são muitas as comunidades que reclamam para si a autenticidade da igreja. O diálogo entre todos os que se dizem cristãos nem sempre é fácil. Assim, atraiçoamos o mais profundo desejo de Jesus, ou seja, que sejamos um, porque um é Deus, nosso Pai,
uma única família que ele quer reunir em torno de Jesus, seu Filho. Somos diferentes, mas devemos buscar unidade no amor e no respeito, para dar testemunho daquele que é uno no amor. Então são estas as explicações para o Evangelho de hoje. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, é uma expressão que significa o Deus do impossível, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Ele fará aquilo que você suplica se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, nos diz no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, é o Pai das misericórdias, como diz São Paulo, o papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. Então ele só quer o nosso bem. Até na terra, o nosso pai biológico nos dá um não, às vezes, porque é o melhor para nós. E agora do aramaico, o dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Esteja preparado. Essa vida transitória aqui vale muito pouco. Aqui somos indignos servos, somos vermes. Quando formos enterrados após essa passagem física pela terra, nos tornaremos em pó, em vermes, em cinzas, em pouco tempo. Pense nisso. Então creia em Jesus como Deus, esse Deus misericordioso, Deus do amor infinito, que se humanou e morreu por nós na cruz para pagar pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia contra o Criador, contra Deus. Seja batizado e também arrependa-se dos seus pecados, porque todos somos pecadores. Por isso temos que nos arrepender diariamente. Confesse-se, você que é católico, procure o padre, procure um diretor espiritual se você está com algum problema. Fale com o padre, com o pároco da sua igreja. Quem pode ser o seu diretor espiritual? Normalmente é o pároco ou o auxiliar do pároco, que é o vigário. Mas podem haver mais padres na sua paróquia. Ok? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Vamos falar dos santos do dia 16 de maio. Olha, é importante você ouvir a história dos santos, porque eles são exemplos para nós. Eles seguiram o que Jesus mandou. São Possídio é santo de 16 de maio. Foi bispo do ano 437. Foi discípulo e amigo de Santo Agostinho. Assistiu à sua morte e escreveu sua biografia. Foi bispo de Calama, na Argélia, e combateu a heresia donatista. Santo do dia 16 de maio. São Brendão, foi abade. Viveu e morreu entre os anos 577 e 583. Foi fundador do mosteiro de Clonfert, na Irlanda, e zeloso propagador da vida monástica, segundo o site revista.arautos.org. Santo do dia 16 de maio, Santo Ubaldo, bispo, faleceu em 1160, reformou a vida comunitária dos cônegos
da Catedral de Gubbio, na Itália. Conforme o site da Arquidiocese de São Paulo, Ubaldo nasceu de nobre família alemã em 1085, na cidade de Gubbio, na Itália. Foi criado por um tio, pois ficou órfão ainda criança. Aos 15 anos de idade, resolveu que seria monge, ermitão, para ficar longe das ilusões da cidade. Seu tio, no entanto, preferiu que ele fosse conviver com os cônegos de São Segundo, para completar os estudos. Com eles, Ubaldo ficou até ser chamado pelo bispo João, que o ordenou sacerdote em 1114. E o manteve como auxiliar na reforma eclesiástica que promovia na diocese. No mesmo ano foi eleito prior da comunidade religiosa de São Mariano, nos arredores de Gubbio, e titular da catedral. Ele deu um novo desenvolvimento ascético nos moldes de São Pedro Damião, que tinha transformado o mosteiro de Fonte Avelana em um centro exemplar de vida religiosa. E para lá se dirigiu também Ubaldo, depois do incêndio de 1126, que destruiu a catedral e a comunidade, com os religiosos tendo de se dispersarem. Em 1129, Ubaldo foi nomeado bispo de Gubbio pelo Papa Honório II, que o consagrou pessoalmente. Assim, ele voltou para sua cidade, agora também sua sede episcopal. Ubaldo passou a ser considerado herói por ter evitado a invasão da cidade pelo terrível Frederico Barbarroxa em 1155. Para isso usou suas armas mais eficazes, a persuasão, a caridade e a doçura. Em 16 de maio de 1160 foi proclamado padroeiro de Gubbio, imediatamente após o falecimento. Sua canonização ocorreu em 1192. Santo do dia 16 de maio, São Simão Stock. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1265, foi superior geral da Ordem Carmelitana. Simão Stock foi apóstolo da devoção a Nossa Senhora do Carmo, de quem recebeu o escapulário distintivo de sua ordem. Santo do dia 16 de maio, Santo André Bobola. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1657. Foi jesuíta polonês, morto por um bando de cossacos em Pinsk, atual Bielorrússia. Isso aconteceu após sofrer inenarráveis torturas. Olha, foi um mártir após torturas bastante violentas. Santo do dia 16 de maio, Beato Miguel Wozniak, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Esse padre, ou sacerdote, foi deportado da Polônia para o campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde sofreu cruéis torturas antes de morrer. Santo do dia 16 de maio, Beato Vital Vladimir Berirac. Aliás, Vital Vladimir Bairac. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1946. Vital Vladimir Bairac era ucraniano da Ordem de São Josafá. Morreu no cárcere. Ali ele foi condenado por ter denunciado as perseguições religiosas do regime soviético. Shalom Adonai, a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. E que os santos roguem por nós no céu, já que nós católicos acreditamos que os santos estão em comunhão